Mais uma vez, muito bom dia, meus amados irmãos. Que a graça de Deus alcance cada um de nós nessa manhã. E o título da nossa mensagem é Um Dia a Conta Chega. Mas que título estranho é esse? Pois é, mas é uma realidade. Tudo o que nós fazemos tem consequência. Todas as atitudes que você toma, sejam boas ou ruins, elas terão uma consequência. E um dia, a conta chega. Um dia, você vai colher aquilo que plantou. Você vai receber aquilo que você fez. Então, a nossa conversa vai ser sobre essa situação. O que fazer? O que vai acontecer? O futuro só a Deus pertence. Mas a palavra de Deus, revelada através da Bíblia, ela vai dando instruções. E é nesta palavra que nós teremos uma porção hoje muito conhecida de muitos irmãos, que está lá em Lucas, capítulo 16, dos versículos 19 a 31. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, cheio de feridas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, que é o lugar dos mortos, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, Lázaro ao seu lado. E clamando, não estava nem chamando, estava clamando, implorando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, não, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam.
Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Muitos de vocês já devem ter ouvido essa parte, essa porção bíblica. Jesus citando essa parábola, mostrando o que acontece quando você morre, revelando ao mundo essa divisão que existe. Até que ele retorne, é este o lugar de espera daqueles que morrem. Vocês veem então duas personagens. Um rico que viveu esplendidamente. É pecado ser rico? Claro que não. Claro que não. Nunca foi pecado ser rico. Mas é pecado quando você ama as riquezas. Quando você coloca os seus bens acima daquele que te deu aqueles bens, que te deu a vida, que te deu uma mente, que te deu condições de adquirir ou mesmo de herdar aqueles bens. Não é pecado ser rico. Mas neste caso aqui, esse rico, ele, além de só viver para ele mesmo, esplendidamente, ele não se importava com os outros. A sua riqueza não serviu para abençoar, porque havia alguém precisando ali à porta dele. Quantas vezes será que ele saiu de casa e passou por aquele mendigo? Quantas vezes? Aqui revela que Lázaro desejava comer das migalhas. Então, esse rico, ele viveu como muitos vivem, somente para si. A palavra hedonismo, com H, hedonismo, é uma palavra que revela a pessoa que só quer o seu próprio benefício, o seu prazer. Só eu me importa. Não importa os outros. Eu não quero me importar com quem está sofrendo. Eu quero viver a minha vida, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz e acabou. Mas tinha uma coisa. Um dia a conta chega. E para esse rico a conta chegou. Ele morreu. E aí tinha uma definição. A pessoa viveu sem pensar em Deus. Viveu afastado dele. Você só tem uma vida. A palavra de Deus revela isso. Ao homem é concedido viver uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse homem, ele teve, durante toda essa vida que ele viveu, teve chances de se aproximar do seu Criador. Porque todos nós temos chance. Todos nós temos escolhas. Mas ele escolheu viver afastado. E a conta que chegou para ele foi viver uma vida afastada de Deus. Não foi isso que ele escolheu durante a sua vida? Pois é isso que ele colheu depois da morte. E aí vamos lá. Lázaro. Não sabemos o que aconteceu para o Lázaro chegar nessa condição. Não temos ideia do que houve. Mas isso importa? Então você vê o sofrimento e não se importa?
Eu vou contar um testemunho meu. Certa vez na faculdade, a professora revelou, estava ensinando métodos de pesquisa. E uma das pesquisas que ela estava colocando como exemplo era, eles estavam visitando em São Paulo um prédio que foi tomado por pessoas que não tinham onde morar. Pessoas que praticamente eram como esse homem, mendigos na rua. E teve a chance de ir para lá, nesse prédio abandonado. E a pesquisa era que os alunos de uma determinada faculdade iriam visitar cada uma daquelas famílias e ver as condições que elas estavam vivendo. E depois de um ano, retornar e ver se continuavam na mesma situação, se haviam saído, o que havia acontecido. E depois no debate, eu comentei que eu não conseguiria fazer aquele tipo de pesquisa. Você chegar, ver uma situação e não fazer nada. Então eu vou visitar uma casa cheia de crianças e não vou levar nada. Não vou levar uma bolachinha, um biscoitinho, um leite, alguma coisa. Mesmo que eu não tenha condição financeira, fazer uma mobilização entre o meu bairro, entre as pessoas que eu conheço, para juntar uma cesta básica, alguma coisa para aliviar aquele sofrimento? Como eu iria ver aquilo e não me envolver? Aí a professora falou assim: mas esse é esse tipo de pesquisa, é sem envolvimento. Eu falei: não, professora, eu entendi que esse é um tipo de pesquisa. O que eu estou tentando falar é que eu não conseguiria fazer esse tipo de pesquisa. Eu não conseguiria chegar lá, ver e voltar para minha casa, me regalar nos alimentos, abrir minha geladeira, ver frutas, legumes e saber que aquela família não tinha essa condição. Mesmo se eu não tendo condição de ajudar assim de forma grandiosa para tirar daquela situação, algum alívio teria que ser feito. Aí houve uma pequena discussão com a professora, ela não gostou do comentário que eu fiz, porque aquela era uma pesquisa e acabou. Eu estava falando de uma outra pesquisa. E ela citou que esse tipo de pesquisa é como na África. Aqueles pesquisadores que observam a natureza, os animais, e não podem se envolver. Então você vê o filhotinho sendo devorado, você vê o leão velho desdentado, morrendo de fome, definhando o dia a dia, e você ali filmando, acompanhando, sem poder intervir. É muito triste. É muito deprimente. E aí, o que nós vemos aqui com Lázaro? Pelo visto, esse rico, ele fez como essa pesquisa. Observou e passou batido. Não se importou. Não ajudou. Não aliviou o sofrimento do Lázaro. E aí, Lázaro morreu. Lázaro também morreu. E qual foi o resultado daquela situação? Lázaro foi consolado. Se Lázaro foi para o seio de Abraão, é porque Lázaro, apesar do sofrimento, ele confiava dia após dia, mesmo em aflições, num Deus que poderia aliviar as suas dores, que sustentava
que sustentava a vida dele como um passarinho. A cada dia chegava alguma coisa para ele comer. De alguma forma ele estava sobrevivendo, mesmo naquela condição tão precária. Então, você veja que as riquezas do outro não foram levadas depois da morte. Tudo aquilo que ele possuía ficou na terra. Ele foi sem nada levar. E o mendigo Lázaro, é o único que se dá o nome, nós não sabemos o nome do rico. Lázaro foi para Deus e foi consolado. Então aqui Jesus está revelando, existem 2 lugares depois da morte. Um para quem busca a Deus, para quem deseja ardentemente a presença de Deus. E o outro lugar não foi feito para o rico. Aquele lugar de tormento não foi feito para o homem. A Bíblia nos revela que aquele lugar foi feito para o diabo e seus anjos. O homem só vai para lá quando ele rejeita a Deus. Não é um lugar feito para ele. Então, vejamos bem. Uma pessoa que não quer nada com Deus, não quer, não deseja saber nada de Deus, quando morrer, vai receber aquilo que escolheu. Vai receber a sua escolha, ficar afastado de Deus. Essa é a justiça. Você que não quer nada com Deus, arrependa-se. O tempo é agora, enquanto você está vivo. O momento é este, enquanto você está respirando. Porque chegará um dia, se Jesus não voltar antes, em que você vai parar de respirar. E aí você vai receber, a sua conta vai chegar. Qual é a conta? Você que escolheu se afastar de Deus a sua vida inteira, vai receber aquilo que você buscou. Você vai passar a sua eternidade longe daquele que você não quis nada. Não quero saber. Eu quero viver a minha vida, eu quero usufruir desse mundo e acabou. Não tô nem aí. Ah, se eu morrer, morri. Pois Deus te ama. A palavra de Deus revela que Jesus morreu por todos. Não foi só pelos bonzinhos. Porque bonzinho não tem ninguém. A palavra revela que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem bonzinho, gente. Não tem. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos a necessidade de nos arrepender, de buscar a presença de Deus, de sentir o Espírito Santo trabalhando dia a dia. O Espírito Santo vai te incomodando quando você faz coisa errada. E assim você vai se corrigindo. Assim como um pai corrige o filho que ama, Deus vai corrigindo a gente. Deus vai trabalhando na nossa vida. A cada dia. Quando você olhar para trás, você vai ver que você que buscou
a Deus, que deixou o Espírito Santo atuar dentro de você, você vai olhar para trás e vai ver, eu estou melhor. A cada dia, você vai tendo mais força em Deus para resistir àquilo que era tão forte dentro de você. Aquela tendência ao pecado, aquela tendência a fazer coisas erradas e a se afastar de Deus. Por isso que a palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Porque é nesse dia a dia, buscando se aproximar, que você vai sendo lavado. Existem inúmeras pessoas hoje em dia desqualificando a Bíblia, dizendo que ela não é atual, dizendo que ela foi alterada, que foi mexida. Pois eu digo para você, a palavra de Deus também é um milagre. Durante muitos anos, homens, governos se levantaram e queimaram Bíblias em praça pública, fogueiras gigantes para queimar essa palavra. Pessoas movidas pelo espírito demoníaco, querendo que essa palavra não chegasse aos nossos ouvidos. E ela é um milagre. 2021, ela continua sendo o livro mais lido no mundo. E esta Bíblia que nós temos na nossa mão, mesmo que de uma tradução para outra haja pequenas diferenças, a questão é a mensagem. Quando Deus falou para Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, era porque Deus queria que ele meditasse, degustasse, lesse os escritos, os mandamentos e fosse pesquisando, pensando, analisando, colocando, aplicando no dia a dia. Porque essa palavra, ela é milagrosa quando você, através do Espírito Santo de Deus, você lê, é esse Espírito Santo que revela. Destas palavras aqui, ela entra na sua mente. O Espírito Santo leva ao seu coração. E mesmo que você leia o mesmo versículo, a mesma passagem, várias vezes, a cada vez você tem uma porção de Deus, uma revelação, algo que vai ajudar você na tua caminhada, no teu crescimento em direção ao conhecimento de Deus. Porque é esse conhecimento que vai te levar para o céu, que não vai deixar você paulatinamente, gradativamente se afastando daquele que é a única salvação. Você precisa se alimentar, você precisa degustar, como um animal que rumina, vai mastigando, mastigando, mastigando. Você vai tirando daquele alimento toda proteína, toda vitamina, todos os elementos que são necessários para o teu crescimento. Então, não acredite nas pessoas que desqualificam essa palavra. Porque lá em Apocalipse é revelado, é Jesus falando para João lá na ilha de Patmos, revelando os finais dos tempos. E lá é revelado que livros serão abertos. A palavra Bíblia significa
biblioteca, uma pequena biblioteca. São vários livros. Então essa Bíblia vai ser revelada lá nos céus. Vai ser aberta lá nos céus também. E aqui, você veja, nessa parábola do rico, de Lázaro, né? E do rico. O rico, ele clama a Abraão para mandar Lázaro. O que ele estava pedindo para Abraão? Ressuscita Lázaro e manda ele lá de volta para a terra para falar para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos. Eu não quero que eles venham para cá. Esse rico, quando estava vivo, ele não se importou em buscar a Deus e não se preocupou que ele tinha irmãos e que ele provavelmente era um modelo para esses irmãos, que iriam seguir seus passos. Agora, vendo o resultado, agora que a conta chegou, e ele precisa pagar essa conta, você veja que ele se preocupou com a família. Ele devia ter se preocupado em vida. Agora, ele quer um milagre, que Lázaro ressuscite e volte para lá. Mas Abraão fala, eles têm a lei e os profetas, que era a Bíblia da época. É Jesus falando essa parábola. A Bíblia da época era os livros do Velho Testamento. Era aquilo. A lei, o Pentateuco de Moisés, né? E os profetas. Eles tinham essa palavra milagrosa que é a Bíblia. É a revelação de Deus. Mas esse rico não se importou de ler, de ouvir, de buscar. E agora ele quer que alguém vá lá revelar, vá falar. Mas já existia uma revelação de Deus. E as pessoas estão dando ouvido para o mundo, para o diabo, estão se afastando de Deus. Tudo que fala de Deus eles não querem saber. E aí chega na hora da morte, do outro lado. O que vai ser? Se você hoje em dia não se importa em ouvir a palavra, é muito fácil você ver o que é de Deus e o que não é hoje em dia. Antigamente era mais difícil, porque o diabo ele agia mais escondidinho, mais na moita. Só que hoje em dia, abram os olhos, olhem ao redor, ouçam as notícias. Está escancarado. Está escancarado o pecado, as intenções diabólicas. O diabo já não está mais agindo escondidinho. As coisas estão tão escrachadas que fica muito fácil você ver o que é bem e o que é mal. Quem é do bem e quem é do mal. Ou você acha que pessoas que são a favor da sexualização das crianças, pessoas que são a favor de matar a criança no ventre, pessoas que são a favor da destruição das famílias, são do bem? Vocês acham isso? Pessoas e leis que estão sendo levantadas para destruição, para o fechamento de locais onde é anunciada a palavra de Deus. Por que estão tentando fechar igrejas? Por que estão criminalizando os cristãos? Porque a palavra de Deus, ela confronta o pecado do homem.
ela diz para o homem: você está errado. Volte-se para Deus. Deixe de fazer o que é errado. Mas a pessoa não quer. Então, como ela não quer ouvir que o que ela faz é errado, ela tenta calar a pessoa que está falando para ela isso. Ela tenta calar a palavra de Deus revelada que cutuca a ferida da alma dela. Então, o diabo não está mais agindo em secreto. As coisas estão muito claras. E é esse o caminho estreito que Jesus falou quando ele fala sobre as duas portas. Estreito é o caminho que conduz à salvação. Largo é o caminho que leva para a perdição. Igrejas liberais que aceitam tudo está errada. Elas estão alargando o caminho. E o caminho que é alargado, ele se torna esse caminho que Jesus falou. Um caminho largo que conduz à perdição. Então, igrejas que chamam o pecador, venham, venham, venham como vocês estão. Você entra, fiquem como vocês estão. Deus ama a todos. Sim, Deus ama a todos. Deus vai te aceitar. Não! Deus não aceita o pecado. Deus está te chamando para o arrependimento. Quando Jesus encontrou aquela mulher pecadora, uma mulher que já estava no 5º marido, ele foi conversando com ela. Ele falou para ela de verdades divinas. E ele, conversando com ela, ela percebeu: o Senhor é um profeta. E ele foi mostrando para ela que ela estava em pecado. E mostrou que ela precisava mudança de vida. Aquela mulher que ia ser morta, apedrejada, porque foi pega em adultério. A lei de Moisés falava que quem fosse pego em adultério, homem e mulher deveriam ser apedrejados. Só que só a mulher estava lá. Cadê o homem? Mas aquela mulher, Jesus chegou e falou para ela: onde estão os teus acusadores? Quando ele confrontou: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele estava vendo que havia uma injustiça ali. O pecado existia, mas ele chegou, ele veio ao mundo para ser a solução do pecado, para pagar a Deus pelos pecados daquela mulher, daqueles homens, do homem que também adulterou, dos que vieram para trás, do que iriam nascer, por toda a humanidade. E Jesus, quando cada um foi saindo, ele falou: onde estão os teus acusadores? Nenhum. Ele falou para a mulher: então nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não falou: vai embora e fica na vida que você está. Aquele que se aproxima de Deus precisa ter uma mudança de vida. Então, igrejas que alargam o caminho, que dizem: venham, venham, do jeito que você estiver. Deus é muito bom, Ele vai salvar a todos.
Isso não é justiça. Então, uma pessoa que passa uma vida inteira rejeitando a Deus, você acha que Deus vai obrigar essa pessoa a viver com ele na eternidade? A justiça de Deus fala e fez com que seu filho, seu único filho, seu filho amado, viesse, morresse, derramasse seu sangue, sofresse com a ausência do Pai. Jesus nunca tinha ficado longe do Pai. Em todo o tempo, Jesus estava próximo dele. Ali na cruz, Pai, Pai, por que me abandonaste? Naquele momento em que Deus teve que se afastar de Jesus, porque Deus é santo, e ele não podia ficar perto de Jesus, porque Jesus estava carregado de todos os pecados da humanidade. Era tanto pecado que era impossível para a santidade de Deus estar ali no mesmo local. Então Deus se afastou de Jesus naquele momento. Aquela dor, aquele sofrimento foi o maior para Jesus. Não foi a dor física, não foi a dor emocional, foi a dor do afastamento do Pai. Então Jesus sabe o que é a dor de estar afastado de Deus. E essa dor, foi por essa dor que você que não aceita esse sacrifício hoje, se você não se arrepender e se voltar para Deus, você vai sentir essa dor durante toda a sua eternidade, após a morte. Esse afastamento de Deus, uma vida inteira sem Ele, sem o doador da vida, sem aquele que te amou tanto, 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 que deu seu filho para morrer no seu lugar. Você era digno de morte. Jesus morreu a nossa morte. Então vejam bem, Jesus morreu, mas ele venceu essa morte, porque ele ressuscitou. Ele morreu como unigênito do Pai, um filho único, e ressuscitou como primogênito, o primeiro de muitos filhos. Quem são esses filhos? São todos aqueles que estão buscando essa proximidade com Deus e que um dia ressuscitarão se mortos estiverem, ou terão seus corpos glorificados. O que é um corpo glorificado? É um corpo transformado, que não vai enfrentar a morte física, que não vai sentir dor, que não vai envelhecer. Um corpo que é imune ao Cronos, ao tempo. Você vai ter um corpo para a eternidade. Mas aqueles que se afastaram de Deus, que não quiseram nada com Ele nesta vida, receberão aquilo que escolheram. Receberão a morte eterna, que é esse afastamento de Deus para toda a eternidade. Então vamos ler lá em Gálatas, no livro de Gálatas, no versículo 6. Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Não se engane. O que você está plantando hoje é o que você vai colher amanhã. Vamos ver nos Salmos. Vamos ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 7 a 8. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então Deus não te chamou para ser imundo, Ele te chamou para ser santo. E aí, se você despreza essa santificação, você não despreza ao teu coleguinha, ao teu companheiro, ao ser humano ao teu redor. Você está desprezando o próprio Deus. E aqui em 1 Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele fala que Deus nos deu o Espírito Santo, que é esse quem nos ajuda nesse processo de santificação, nesse tratamento de limpeza, para te aproximar cada vez mais de Deus, para que você possa ter essa vida eterna nos céus com Ele. Lá nos Salmos 9, versículo 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Aquele que se esquece de Deus, o destino é o inferno. O inferno é um lugar onde Deus não está. Então vejam só outro versículo. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Aqui em 2 Pedro, procurem ler o livro de 2 Pedro, a carta de Paulo também, de Pedro. Essa carta de Pedro, segunda carta, procurem ler, procurem degustar, procurem aprender mais de Deus e saber que Deus não poupou os anjos que pecaram e destinou um lugar para eles. Lembra do que eu falei no começo? O inferno não foi feito para o homem, foi feito para o diabo e seus anjos. O homem só vai para lá se ele escolher se afastar de Deus. Deus vai dar para as pessoas que escolherem isso o que elas pediram. Se elas não querem em vida, não querem nada com Deus, como é que quando morrerem vão ficar próximas de Deus? Ele vai dar a sua escolha. Quer o céu, se aproxime de Deus, através do sacrifício de Jesus, através da presença do Espírito Santo. Se você não quer isso, a conta que vai chegar para você é exatamente a conta daquilo que você consumiu. Se você consumiu durante toda a sua vida um afastamento de Deus, é isso que você vai pagar. É por essa escolha. E a escolha de quem resolve viver longe de Deus é o inferno. Vamos lá. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Para que sejam julgados
Todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Esse lugar é para aqueles que vão ser julgados. Todos nós seremos julgados. Lá nos céus, tudo que nós fizemos, a nossa vida vai aparecer ali, como um filme, mostrando tudo que você fez, de bom e de ruim. Todos nós seremos julgados por Deus. Mas aquele que escolheu a iniquidade vai ter um triste fim. Segundo a Timóteo, primeira carta a Timóteo, de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Que quer Deus, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos, que venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. Jesus veio ao mundo para salvar todos nós. Mas Ele não vai te obrigar a aceitar. Para isso você tem o livre-arbítrio. Escolha viver com Deus. Escolha fazer a vontade de Deus. Porque se você escolher a iniquidade, você vai ter uma eternidade longe daquele que você não quer nada. A sua conta vai chegar. O que vai ser? O que você está consumindo durante essa vida? Arrependam-se. Se aproximem de Deus. Aceitem esse sacrifício que foi feito. E deixem o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Para que possamos, juntos, vivermos eternamente com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Façam a escolha certa. Entrem nesse caminho estreito. É difícil, eu sei que é difícil. Mas é o único caminho que conduz à salvação. É um caminho apertado. É um caminho muitas vezes de dificuldade. Mas assim como o mendigo passou aflições, mas não deixou de buscar a Deus, teve a sua recompensa, assim sejamos nós, mesmo na dificuldade, mesmo com aflições, em tudo que vocês passarem, busquem a Deus, porque Ele traz conforto, traz consolo, Ele nos ajuda nessa caminhada, e é o único caminho que conduz à salvação. É essa porta estreita. Que Deus abençoe vocês. Que Deus dê uma semana maravilhosa na presença de Deus. Amém.